Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. Depois das festas de fim de ano, quase todo mundo se depara com aquela montanha de contas para pagar. IPVA, IPTU, material escolar, uniforme, fora as contas de sempre. É preciso se planejar para acertar o orçamento e começar o ano no azul. Mas será que o brasileiro tem esse hábito? Eu fui às ruas para conversar com algumas pessoas e vamos conferir. Ano novo, gastos de sempre. No fim do ano gastou muito ou segurou um pouquinho? Não, eu gasto bastante, até porque as festas de final de ano, elas pedem isso, né, não tem como, viagem, compras pra ceia, presentes, então a gente acaba gastando até mais do que a gente pode, né. 13º já era. Já era, acabou. 13º não tem mais. Não tem mais, gastei bastante, mas ainda bem que deu para se organizar. E para complicar ainda mais, agora vem as despesas extras de início do ano. IPVA, IPTU, material escolar, fora as contas de sempre. Não sobrou dinheiro? Então é bom reorganizar o orçamento, reduzir gastos para não pesar ainda mais o bolso. Se considera uma pessoa organizada financeiramente ou põe o pé na jaca? Organizada. Você gastou muito no fim do ano? Um pouco. Suficiente, tipo, para não me endividar. Mas a expectativa não imita a realidade. 77% das famílias brasileiras estão endividadas. Outro dado mostra o tamanho do problema. O Desenrola Programa do Governo Federal de Renegociação de Dívidas já renegociou mais de 18 bilhões de reais em débitos, o que demonstra que a realidade financeira da população tem passado longe da organização. Para esse especialista, ter consciência da nossa realidade financeira é determinante para manter o controle dos gastos. Nós precisamos saber onde estamos, primeiramente. Eu estou endividado? Eu estou super endividado, com o nome negativado? Eu estou equilibrado? Estou pagando, estou recebendo, estou ganhando, estou pagando tudo, não tenho nenhuma dívida, ou tenho pouquíssimas, ou ainda estou investidor? A minha situação é que vai determinar o meu esforço, mais ou menos, com relação ao controle do meu dinheiro. Hoje, grande parte da população brasileira está numa situação difícil financeiramente. É preciso a gente fazer uma grande faxina, parar tudo, vamos parar todo mundo e vamos ver por que nós estamos gastando mais do que estamos recebendo. Não adianta simplesmente eu pegar dívida e falar, eu vou fazer um acordo, eu vou entrar no Desenrola Brasil, no Limpa Nome. Legal, é paliativo, porque eu sei que quando eu entro lá, eu estou estendendo para até 60 meses essas parcelas. Isso não vai resolver a causa do meu problema. Reinaldo faz um alerta. A opção de pagar à vista as contas extras de início do ano devem ser avaliada com cautela. Dependerá diretamente o pagamento do IPVA, do IPTU, até do material escolar que a gente compra agora para o ano de 2024, no letivo dos nossos filhos. Nós precisamos saber como nós estamos de caixa, como nós estamos de dinheiro. Temos o dinheiro para fazer realmente essa compra? Ou vou parcelar ou não o IPVA, o IPTU? O que é importante nesse momento? Se eu tenho todo esse dinheiro e eu vou usar para comprar à vista e usar o desconto a meu favor, eu preciso ter a certeza que esse dinheiro não fará falta para os próximos meses. Em São Paulo, o desconto para pagamento à vista do IPVA no mês de janeiro é de 3%. O pagamento à vista do IPTU tem descontos que variam entre 3% e 10%, dependendo do município. A diferença nos descontos oferecidos é resultado da situação financeira de cada prefeitura. Uma coisa é certa: se os gastos do início do ano são uma grande dor de cabeça, por outro lado, o sufoco financeiro pode virar um aprendizado para não repetir os erros em 2024. Você se enrolou financeiramente, mas aprendeu, colocou a dor em prática. Aprendi apanhando. A gente aprende com a dor. E hoje você se organiza e sempre tem uma reserva. Isso. Nada de passar mais perrengue financeiro. Não, de jeito nenhum. Perrengue nunca mais. Como nós acabamos de ver na reportagem, a maioria dos brasileiros tem dificuldade de administrar a vida financeira. Entender como gerenciar o seu dinheiro tende a evitar esses problemas e pode ajudar, inclusive, nos momentos de crise. Segundo o economista Reinaldo Domingos, esse é um hábito que deve ser aplicado ainda na infância.
Acompanhe um trecho da nossa entrevista. A criança tem o hábito de pegar o dinheiro e gastar tudo. Depois ela se torna adulta, jovem, ela vai gastar o primeiro emprego, ela vai gastar tudo. São hábitos que foram construídos ao longo do tempo, e isso é impossível de ser corrigido se a gente não mudar o comportamento. A educação financeira é o melhor a ser feito para esse ano de 2024, é olhar para essa escola que nossos filhos estão e ver, tem ou não educação financeira? Se não tem, pode indicar as obras, os programas de educação financeira da metodologia da SOP. Agora, meus filhos já cresceram, quem tem que se educar mesmo são os nossos familiares. Os programas, quando implantados nas escolas, já tem uma parte que é o programa da família. Agora, eu não tenho filhos nas escolas, então eu tenho que pensar que eu tenho que me educar, ou melhor, fazer de novo aquilo que eu nunca fiz. Então, nós não tivemos educação financeira quando crianças, então nós temos que ter como adultos. Vai doer um pouquinho mais? Claro, imagina, todo mundo quer gastar. O dinheiro foi feito para isso. Eu não acho que nós temos que ser acumuladores de dinheiro também. A educação financeira fala em equilíbrio entre o ser e o ter, mas eu preciso pensar em manter. Como é que eu vou trocar minha renda ativa, meu salário, que hoje eu trabalho, lá no futuro, que eu terei mais idade, eu tenho que trocar para uma renda passiva. Essa renda passiva é uma reserva que eu vou construindo ao longo do tempo. Então, nós temos hoje 8% apenas dos brasileiros que guardam na previdência privada. É muito pouco. E o INSS tem 37 milhões de brasileiros, 37 milhões de brasileiros pelo INSS, aposentados e pensionistas. Só 1% são sustentáveis. Os 99% dependem de parentes, eu tenho que continuar trabalhando. Então, nós precisamos tomar uma decisão. Qual o meu futuro, o futuro dos meus familiares, quanto à minha renda passiva? Eu estou guardando ou não? Se eu não comecei a guardar, e aquela pergunta é fatídica, se a partir de hoje eu não mais recebesse. É muito provável que muitas pessoas estão deixando de trabalhar a partir de janeiro e fevereiro. Tivemos um aumento de empregabilidade em novembro, dezembro, em virtude dos finais de ano. Agora volta à realidade de novo. E agora? O que fazer? Por isso, eu sempre clamo aqui, como presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, a BEFIM, a gente está sempre buscando por esse posicionamento novo da sociedade, das famílias. E eu sempre falo que o grande país são as nossas próprias famílias. Não deixe de fazer a lição de casa, né? Principalmente nós adultos com os nossos familiares. No começo do ano, também é hora de preparar o bolso para o material escolar. Com a volta às aulas se aproximando, as papelarias estão cheias de pais que tentam pechinchar para conseguir o melhor preço. Pois é, chegou a hora. Logo após a passagem das festas de final de ano, a primeira preocupação dos pais não demora para aparecer: a compra de materiais escolares para os filhos. E todo ano é a mesma coisa. A corrida nas papelarias e o espanto com o preço passam a fazer parte da rotina deles. Como é o caso da Viviane, que não fez nenhuma pesquisa antes de decidir ir fazer as compras para a filha. Mas não, eu vim aqui direto pela variedade. Ela precisou começar a controlar o que a filha iria levar à escola. E o motivo é sempre o mesmo. Seja para comprar um lápis, uma caneta ou até mesmo uma mochila. A necessidade da pesquisa é importante, já que, segundo a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, esses produtos poderão sofrer um aumento de 7% a 9%. Parece pouco, mas quando somados na conta final, o valor assusta. Essa expansão no valor deve acontecer, segundo a indústria, por conta dos aumentos de custo de papel, de embalagens e de produtos importados. Mas existe também a necessidade de agradar os filhos. Eu sempre planejo, porque eu tenho adolescente sempre quer algo um pouco mais caro, que está na moda, e eu sempre deixo uma reserva de fundo para poder ficar tranquila e não ficar com a cabeça quente. Porque a gente trabalha muito com aquilo que a criança gosta, não é só com o que o pai gosta, né? Também dentro do nosso orçamento, mas priorizando também a vontade dela. Ela gosta de adesivos, gosta de figuras, que tem a ver com o adolescente, e eu priorizo isso, faço questão. O aumento dos preços e a lista de materiais cada vez maiores fazem com que até mesmo um gerente de uma loja de departamento sentisse uma mudança no perfil do consumidor. O consumidor está um pouco mais cauteloso esse ano, está pesquisando mais. Eu acho que
O fato de nós, no caso, terminar praticando um preço um pouco diferenciado no mercado em geral, isso está facilitando muito a compra do consumidor final. Mas mesmo a população fazendo mais análise de mercado e escolhendo as melhores opções, a expectativa de venda para esse período deve seguir a tendência dos anos anteriores. Nós acreditamos aí em um crescimento de aproximadamente 8 a 9% a mais que o mesmo período do ano anterior. E já se iniciou volta às aulas aqui muito bom, a procura é muito grande. Então a gente, no caso, eu acho que está no caminho certo. E para conseguir comprar tudo o que precisa, algumas dicas são importantes. Os especialistas dizem que nunca é demais pedir um desconto. Além disso, outro ponto é entender o tipo de material escolar e se ele é adequado para a utilização do filho durante o ano letivo, como, por exemplo, uma tesoura de ponta para uma criança do ensino infantil. Lembrando que, por lei, a escola não pode exigir produtos específicos ou indicar lojas para comprar esses materiais. A lei é clara nesse sentido que proíbe que a empresa ou a instituição de ensino indique produtos específicos de marcas definidas. O consumidor deve adquirir os produtos no mercado de acordo com a sua conveniência, verificando sempre qual o melhor preço, se existe realmente essa certificação da entidade, como no caso o Inmetro, e verificar sempre se não existe a inclusão de algum item que, na verdade, é de aquisição coletiva e que deve ser suportado aí pela empresa quando da fixação do custo da mensalidade. E, por último, mas não menos importante, fazer a reciclagem de materiais escolares ajuda e muito na economia financeira. Lá com a minha filha eu sempre faço o reaproveitamento de material de um ano para o outro, né? Então a gente vê o que ela usou, o que ainda dá para usar, muitas canetas, lápis, então a gente compra mesmo só o necessário para esse ano, porque se for comprar tudo novo todo ano, aí não tem condições. O programa Voa Brasil, com passagens aéreas a R$ 200, deve gerar 6 milhões de bilhetes em 2024. Aposentados e estudantes do ProUni serão os primeiros beneficiados pelo programa, que deve ser lançado ainda em janeiro. Nesta primeira fase, o programa pretende contemplar os aposentados e pensionistas que não tenham viajado nos últimos 12 meses e recebam até 2 salários mínimos e os alunos do programa Universidade para Todos, o ProUni. O governo federal negociou com o setor privado para que seja possível comercializar 6 milhões de bilhetes somente em 2024. A expectativa do Ministério de Portos e Aeroportos é que cerca de 5 milhões de CPFs que não costumam viajar passem a voar a partir dos descontos oferecidos pela iniciativa. O programa tem como objetivo incentivar o turismo nacional e o desenvolvimento regional, promovendo, ao mesmo tempo, a inclusão social. A ideia é tornar as viagens de avião acessíveis a um maior número de brasileiros e impulsionar o deslocamento dentro do país, principalmente para localidades menos atendidas por esse tipo de transporte. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também disse que tem a intenção de criar um Voa Brasil internacional para viabilizar a ida de estudantes ao exterior com bolsas. Para isso, o governo negocia com as companhias aéreas para viabilizar a proposta. As aposentadorias do INSS devem ser reajustadas e o teto vai para quase R$ 7.800. O cálculo do salário leva em conta a variação da inflação e não se aplica a quem recebe o mínimo. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social que recebem mais do que um salário mínimo devem ter aumento de 3,71% nos seus benefícios em 2024. O reajuste também vale para os beneficiários do INSS por incapacidade. O aumento é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a variação dos preços para as famílias com renda mensal entre 1 e 5 salários mínimos. Os reajustes começam a ser aplicados este mês para mais de 39 milhões de aposentados e pensionistas, com a primeira parcela do ano paga entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Com a variação do INPC, o teto dos benefícios pagos pelo INSS
passa de R$ 7.500 para R$ 7.786. Apesar da variação positiva dos benefícios, o reajuste previsto não traz um aumento real, ou seja, corresponde apenas à reposição da inflação. A legislação define que, para os beneficiários que recebem mais do que o piso do INSS, a correção precisa considerar apenas a variação do INPC do ano anterior. Já os beneficiários do INSS que recebem um salário mínimo, o aumento vai ficar acima da inflação. Desde 1º de janeiro, o valor do mínimo passou a ser de R$ 1.412, o que representa um aumento de 6,97%, ou seja, R$ 92 em relação ao piso de 2023, que era de R$ 1.320. O valor também é aplicado para o seguro-desemprego, abono salarial PIS/PASEP, benefício da prestação continuada, entre outros. O sonho do carro voador já é uma realidade. E aqui no Brasil está à venda o chamado eVTOL, sigla em inglês para veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. O modelo disponível no mercado brasileiro é importado, mas várias empresas investem na fabricação do produto em solo nacional. Fãs da animação futurista exibida no Brasil nos anos 80 já devem ter imaginado um dia ter um carro voador. Um sonho que parecia impossível, mas que agora já é realidade em países como China, Estados Unidos e Israel. E logo, logo, esses modelos devem ganhar também os céus do Brasil. A CAC vai fazer o processo de convalidação da certificação tipo que existe lá, tanto da aeronave quanto do sistema de Cloud System, e aí após essa aprovação da ANAC, aí sim estaria liberado para voar aqui no Brasil. Mesmo ainda sem autorização, o carro voador já começa a ser comercializado por aqui. Este é o primeiro modelo vendido no país. O eHang 216S, importado pela GoHobby, já iniciamos a venda agora no lançamento do dia 12 de dezembro, mais de 14 aeronaves vendidas e esperamos atingir um número ainda bem maior. Os eVTOLs, sigla em inglês para veículos elétricos de pouso e decolagem vertical, são também chamados de drones de passageiros por ter toda a tecnologia dos drones unida às principais características da aviação. No mundo já são vários os modelos fabricados, mais rápidos ou mais lentos, com maior ou menor velocidade e autonomia, número variado de passageiros, com ou sem piloto. O modelo disponível no Brasil, por exemplo, não exige a presença do profissional na aeronave. Para iniciar o voo, o piloto aciona os comandos em solo, ou o próprio passageiro programa a decolagem. Porque ele não vai necessitar ter grandes conhecimentos de aviação, não vai precisar ter carteira de piloto de helicóptero, nem carteira de piloto de avião. Ele simplesmente vai dizer de onde ele vai sair, para onde ele vai, e ele vai fazer a área que o eVTOL vai voar. Ele tem tudo na memória, ele vai cumprir o plano que você determinou. Ele vai continuar o voo do jeito que você já fez. Então, não precisa que o piloto esteja em comunicação. O eHang 216S passou por 30 mil horas de voos testes na China, sem incidentes ou acidentes, até receber a certificação tipo. É o que prova toda a segurança do modelo. Essa aeronave ela tem 16 motores e 16 hélices. Ela pode voar com 11 apenas, ou seja, se você perder hélice e perder motor, ela continua voando, por isso que ela tem mais motores. Ela poderia ter sido fabricada com 8, mas ela não teria essa segurança. Além disso, ela conta lá na frente com uma câmera, que a gente chama de FPV, que a pessoa que está controlando o voo em solo pode ver tudo o que está acontecendo. Além de diversos sistemas de segurança, que são aquelas letras que os aviões têm, ADS-B, TCAS, essas coisas assim, todos esses mecanismos de segurança para garantir que ela não vai colidir com nada, que ela está no voo perfeitamente correto, com precisão centimétrica. A velocidade máxima alcançada pelo eHang é de 100 km por hora e a autonomia é de 30 km, com uma carga de bateria. A ideia é que esse tipo de carro voador seja uma alternativa para fugir do trânsito e encurtar distâncias,
dentro de grandes cidades ou entre municípios vizinhos. Para chegar até esse hangar em Barueri, na Grande São Paulo, saindo da região central da capital paulista, onde fica a RIT TV, a nossa equipe, por exemplo, demorou cerca de 1 hora para percorrer 30 quilômetros. E olha que nós nem pegamos congestionamento hoje. Agora, se fosse para fazer o mesmo percurso aqui com o Evitol, o tempo gasto seria de aproximadamente 12 minutos. Com o carro voador é possível economizar tempo e dinheiro. É o que garante o representante brasileiro do modelo. Tem 3 coisas na aviação que trazem o custo alto para a operação, que seria combustível, a tripulação e o custo de manutenção. Como a gente tem praticamente todos os motores elétricos, você tem uma redução de peças e de componentes móveis, o que traz uma redução no custo de manutenção num valor realmente considerável às aeronaves tradicionais. E se a gente pegar a tripulação, não precisa mais dela dentro da aeronave, você pode ter ela externamente. Reduz também o custo. O E-Hang 216S está à venda por $650 mil. Um valor acessível se comparado ao preço de outras aeronaves no país, o que sugere que, num futuro próximo, o espaço aéreo brasileiro seja tomado por um grande número de carros voadores. E a dúvida para muita gente é como tudo isso será controlado. O controle do espaço aéreo dos eVTOL vão ser feitos da maneira que faz os helicópteros e as aeronaves, como seres humanos mesmo controlando ali o tráfego. Mas em breve, com a quantidade de eVTOLs aumentando, eu imagino que os controles, tanto do Brasil quanto do mundo, devam utilizar softwares e inteligência artificial para fazer esse controle, para que a gente consiga ter um número maior de aeronaves voando em coordenação perfeita, sem qualquer acidente. E veja a seguir, o Brasil voltará a exigir visto para estrangeiros com taxa 102% mais cara. E ainda, férias escolares. Parque em São Paulo oferece diversão para toda a família em um mundo repleto de imaginação e criatividade. Nós voltamos em instantes. Até já! O Brasil vai voltar a exigir visto para cidadãos dos Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália. O documento deve ser obrigatório a partir de abril, com taxa 102% mais cara. O Ministério das Relações Exteriores informou que a partir de 10 de abril, o visto para entrada no Brasil de cidadãos dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e do Japão vai custar $80 ou cerca de R$400. Essa decisão reverte a medida adotada em 2019, quando foi suspensa a necessidade de visto para esses estrangeiros, por achar que facilitaria a entrada de mais turistas no Brasil, desconsiderando o princípio de reciprocidade usado na diplomacia, quando entre ambas as partes há ou não a exigência. Mas, passados 4 anos, a extinção de visto para estrangeiros não aumentou as visitas de turistas estrangeiros no país. Na semana passada, o presidente Lula adiou pela segunda vez a volta da exigência de visto para entrada no Brasil de cidadãos dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e do Japão. A justificativa do governo para mudar a data foi para não atrapalhar o setor de turismo, que aponta a necessidade de maior prazo para a emissão antes da cobrança dos vistos em período de alta temporada de viagens. Essa decisão do governo em reverter o que foi decidido em 2019 quanto à extinção da exigência de visto para turistas da Austrália, Canadá e Estados Unidos deve voltar a valer no próximo dia 10 de janeiro, mas foi adiada para abril, em função da alta temporada no turismo. Dados da Polícia Federal, divulgados pela Embratur, apontam que 2023 registrou 4.800.000 turistas internacionais no país, um número inferior a 2018 e 2019, antes do decreto e da pandemia por Covid, quando um total de 13 milhões de estrangeiros desembarcaram no Brasil. No ano passado, o agronegócio foi favorável e o Brasil avançou no mercado internacional.
O país assumiu a liderança nas exportações de mais 2 produtos agrícolas. No ano passado, o Brasil avançou e liderou nas exportações de 10 produtos agrícolas. Foram acrescentados à lista o milho e o farelo de soja. Com relação ao milho, o Brasil ocupa o lugar dos Estados Unidos. E, no caso do farelo, preenche a liderança deixada pela Argentina, que sofreu forte influência do clima no ano passado. Além dos novos produtos, o Brasil liderou em 2023 as exportações mundiais de soja, açúcar, café, suco de laranja, carne bovina, carne de frango, tabaco e celulose. Apesar da queda média nos preços internacionais das commodities, o agronegócio brasileiro atingiu o recorde mundial de 164 bilhões de dólares em exportações no ano passado, 5% a mais do que em 2022. Já as importações, devido à queda nos preços dos insumos, recuaram para 39 bilhões e meio de dólares, 24% a menos. Os dados incluem alimentos e parte dos insumos utilizados pela agropecuária. O país conseguiu exportações recordes de 55 bilhões e 900 mil toneladas de milho em um ano, enquanto os Estados Unidos colocaram apenas 42 milhões de toneladas do grão no mercado internacional. No caso do farelo de soja, a liderança brasileira acontece por causa de uma queda na produção argentina, já que a safra do país vizinho passou dos 50 milhões de toneladas por ano para 20 milhões em 2023. 4 produtos foram responsáveis pelo grande salto da balança comercial do agronegócio brasileiro: a soja, as carnes in natura, o açúcar e o milho. Olha só que alarmante, os profissionais de saúde têm chamado a atenção para uma doença típica dos tempos modernos, a dismorfia corporal, que é a preocupação com um ou mais defeitos inexistentes ou sutis da aparência que causa forte angústia ou pode prejudicar a capacidade funcional. As mídias sociais podem ser um gatilho para o surgimento do transtorno, principalmente nos jovens. Especialistas em saúde mental estão fazendo um alerta para alguns sinais que indicam comportamentos típicos da chamada distorção de percepção da imagem. O uso frenético das mídias sociais tem um peso importante no diagnóstico. Nas ruas, as opiniões vão de encontro com essa realidade paralela. Você tem o hábito de usar filtro? Tem também, né? Um costume. E aí você se sente melhor quando você posta com filtro?